Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Gabriela. Hoje, dia 31/12/2024, eu venho comunicar aos irmãos uma visão que Deus me deu, né? Era um sonho, eu sempre falo um sonho-visão, porque eu tinha acabado de adormecer e Deus me levou neste cenário, aonde Deus me mostrava isso há quase um ano, irmãos, deixando muito bem claro, só que eu tenho como comprovar. Eu mandei para uma amiga minha, que é uma pastora, porque eu temo muito das coisas do Senhor. Tem gente que brinca com o evangelho, né? Fala profecia que não veio de Deus. Então, assim, eu tenho muito temor de falar coisas tão sérias sem ter confirmação se realmente veio de Deus, né? Porém, eu tinha certeza, mas eu ainda precisava de uma confirmação porque eu sou temente e eu fui frágil, né? Eu fui falha, covarde de não trazer essa informação antes aos irmãos. Deus, há quase um ano atrás, me deu essa visão e ele me levou num cenário onde eu estava em casa, eu e meus filhos, e eles estavam agoniando, pedindo água e pedindo comida. E eu falava ao meu esposo: corre lá, procura água, que eles não estão aguentando mais de fome e sede. E aí o meu esposo saía e ele, quando voltava, e eu achei muito, e me chamou muita atenção porque os detalhes da expressão muito real do meu esposo. E ele chegava assim, desolado, e ele falava assim: eu não sei o que vamos fazer, porque eu já fui em 3 lugares diferentes que tinha poços e os poços secaram e não se acha água em lugar algum. E eu olhava para ele e aquele olhar de desespero, e eu clamava ao Senhor. E aí o Senhor me mostrava outro cenário, ele me tirou daquele cenário e me levou dentro dos mercados, irmãos, e me mostrou as prateleiras. E as prateleiras estavam vazias, não tinha água, não tinha comida, era um cenário de perturbador. E dali o Senhor me levou em outro lugar e eu via mães gritando no meio da rua, implorando por um pouco de alimento e água para os seus filhos, porque muitas crianças haviam morrido. E aí o Senhor me levava e mostrava para mim que a água estava contaminada, que a nossa água de beber teria sido contaminada. E eu falava ao Senhor: mas Senhor, por que o Senhor está me mostrando tudo isso? Aí o Senhor falava assim: filha, é tempo de vocês armazenar, porque há de vir um tempo sobre a terra e as águas serão contaminadas e não haverá alimento. É um cenário de guerra quase que eu vi, foi perturbador. E aí eu falava: Senhor, mas tenha misericórdia. O Senhor falava assim: filha, eu tô avisando, né, para vocês agora. Não adianta vocês pedirem para mim jorrar a água da rocha, pois eu não vou dar. Eu já estou avisando e dando o alerta para vocês agora. Então é tempo de obediência. E nisso eu desperto, e isso me perturbou por muito tempo, essa mensagem. Porém eu tive medo, porque é quase um ano atrás, irmãos, que ele me deu essa visão. E eu comecei a orar pedindo para Deus confirmar. Há 6 meses atrás eu estava no monte, Deus usou uma missionária. E nessa missionária Deus deu a mesma visão que ele havia me dado para essa missionária. E aí ela terminou, Deus usou ela. E aí eu falei: missionária, eu venho te dizer que é de Deus o que Deus te mostrou, porque há 6 meses atrás isso, né? Eu falei para ela, Deus me mostrou esse mesmo cenário vindo sobre o Brasil. E mesmo assim eu tive medo, porque quem me conhece no dia a dia, e muitas pessoas que me conhecem, pode comentar aqui nos comentários para trazer veracidade, porque eu sou uma pessoa que eu temo demais as coisas de Deus e eu sempre fugi da mídia. Eu nunca gostei, porque tem profeta que gosta, né, de mostrar que é usado. Não é meu caso. Eu sou até desobediente a Deus, porque eu sempre fugi de tudo isso. E Deus sempre me cobrou muito de eu poder alcançar mais pessoas com o evangelho dele, porque a honra é do nome de Jesus. Mas eu tinha medo, né? Eu tive medo, fui covarde. Só que eu fiz uma promessa ao Senhor que antes de virar o ano, né, de 2024, eu tomaria coragem e falaria aquilo que Deus mostrou, porque Deus me incomodou demais e levantou profetas para me repreender, que eu estava retendo
o que era de Deus, né? Enfim, então, irmãos, fica um alerta, estoquem, né? Mesmo que, vamos dizer assim, que não aconteça nada, mas quando vem da boca de Deus, acontece, irmãos. Isso faz muito tempo que eu vi, né? E vamos dizer assim, o pior cenário, missionária, não aconteceu. Na minha casa não chegou esse tanto. Mas que mal teria se você ficar desempregado, irmão? Que mal tem você ter um pouco de alimento armazenado? Que mal tem você ter um pouco de água? A gente viu o cenário acontecendo, acho que foi Rio Grande do Sul, né? Aquela devastação. Tinha pessoas que tinham um pouco de alimento em casa, mas não tinha água para fazer. E Deus me mostrava a água contaminada, pessoas morrendo, crianças morrendo, e eu era muita criança. Então, assim, fica um alerta para os irmãos. Eu não quero fazer discurso de botar medo nas pessoas. Então, por isso que eu temo muito para levar as coisas de Deus, tá? Mas é sério, Deus está alertando. E esses dias, para testificar também, que Deus novamente me incomodou, eu estava lavando a louça de casa e logo depois eu ia fazer o arroz. E quando eu fui pegar o meu arroz, ele estava cheio de, como se fosse larvinhas e umas mariposinhas. E aí eu tirei, e quando fui pegar outro pacote também tava. E aí eu voltei, e aí fui lavar a louça, e Deus falava no meu coração que iria acontecer em muitas casas isso, né? Que era para o povo estar em obediência para armazenar garrafa PET, aí no YouTube, se vocês quiserem, quem comentar aqui quiser, eu trago ensinando como armazenar. Eu também tenho falhado, eu também tenho errado, mas é tempo, irmãos. As coisas vão ficar muito caras, nosso dinheiro já está tendo esse cenário montado, vai ser desvalorizado, e Deus está nos alertando. Se você crê que Deus é na sua vida, obedeça a voz de Deus. Se José fosse desobediência àquilo que Deus mostrou em sonho, né? Ele iria perecer. Então Deus já está alertando. Aí tem gente que fala assim, missionária, mas diz a palavra de Deus que, né, se as aves do campo, né, não precisa nem ter o que vestir, nem que se alimentar, porque o próprio Deus vai fazer tudo isso. Sim, irmãos, Deus é Deus de providência, mas Deus é Deus também de que ele avisa os seus para se preparar, entendeu? No Egito foi assim, Deus avisou, né? Deus avisou que viria aí uma grande fome, ele seria 7 anos de abundância, mas 7 anos de seca, né? Então, Deus está nos alertando hoje. Na verdade, era para mim ter trazido essa mensagem a vocês há um ano atrás, e eu peço perdão diante dos irmãos, porque eu falei, eu tive medo e eu pedi confirmação e eu prometi ao Senhor que antes de virar o ano eu iria honrar com aquilo que Deus estava mostrando. Então, eu vou até pedir para a pastora Débora comentar aqui embaixo, para comprovar também que não é mentira. Deus sabe, diante de Deus, eu jamais usaria o nome de Deus para mentir. Mas, irmãos, Deus mostrou aí, o cenário era horripilante. Eu temi de... Olha, só Deus sabe. E, enfim, aproveita o final de ano, que Deus abençoe cada um de vocês, mas vamos ficar em alerta. É tempo da gente preparar, cristãos. Você tem a Bíblia, irmãos, guardem como se fosse um tesouro, porque tudo que está escrito na Bíblia há de acontecer. E eu vejo o cenário sendo montado, e Deus tem mostrado, não só para mim, mas para vários profetas também. Então vamos ficar como um alerta. Se você faz sua compra, faça a sua compra. Mas missionário não tem tanto dinheiro, irmãos. Vai parecer loucura, mas Deus vai dar providência. Faz um parceladinho no cartão, entendeu? Na sua compra passa uns 2 arroz a mais. Vai aos pouquinhos, mas tenta ir o mais rápido possível, né? Eu falo aos pouquinhos, mas na verdade já era para estar algumas coisas armazenadas. Ah, missionário, você vai dar garantia que eu vou passar essa tempestade bem? Irmãos, eu não tenho como dar garantia de nada, só Deus tem. Mas eu já vi várias passagens que quando a gente adora e confia e obedece o nome do Senhor, Ele multiplica. Igual o azeite da viúva, né? Ela só tinha um pouquinho, mas aquele pouquinho foi suficiente. Igual aquela mulher que hospedou o profeta, né? Ela só tinha um pouquinho de farinha, mas Deus prosperou ela 1 ano, né? Então, Deus, ele vai multiplicar, mas a gente tem que obedecer. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E o Senhor falou que não adianta quando esse cenário se montar, quando tudo isso que acontecer que Deus mostrou em visão,
Não adianta a gente implorar para que Deus derrame a água da rocha, foi isso que ele falou. Não adianta clamar, pois eu não farei, porque eu já estou dando um alerta hoje, tá? Então, que em nome de Jesus vocês recebam esse alerta de Deus, tá? Eu peço perdão aos irmãos que eu deveria ter feito isso antes, mas para mim é muito difícil porque, igual eu disse, eu não tô acostumado com mídia, não é meu jeito de ser. Mas Deus falou que é para mim fazer isso e Deus tá cobrando, né? E eu, a partir de agora, de um tempo pra cá, eu me posicionei de levar, independente do que for, porque eu sei o Deus que a gente serve. Então, irmãos, vamos fazer o ID do Evangelho hoje, não deixa para amanhã, não tem mais tempo. É isso que o Senhor fala, não tem mais tempo. Então, faça hoje, não deixa para amanhã, né? Ame hoje, proteja hoje, pregue hoje, faça hoje. Não fique um crente morno, não fique no muro, porque quem ficar no muro vai ficar, infelizmente, condenado junto com o muro, né? Vamos para o lado de Jesus, vamos pregar o Evangelho, porque é muito sério o cenário que Deus mostrou, né? Eu espero em Deus que Deus tenha misericórdia de nós, mas sabemos que Deus, quando ele precisa corrigir uma nação, lemos isso na Bíblia, né? Ele muitas vezes permite que algumas coisas venham sobre aquela nação para que a gente se converta dos nossos maus caminhos, e a gente tem andado nos maus caminhos. Sabemos que o Brasil, né, infelizmente, tem agido de forma bem antibíblica, vamos dizer assim, né? Todos nós temos falhado, se distanciado da presença de Deus, não temos buscado como deveríamos buscar, mas que nesse dia, né, de hoje, antes de virar o ano, faça um propósito com Deus, né? Faça uma aliança, renova sua aliança hoje. Não deixe, às vezes, a morte chegar na tua casa e você não ter tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. E todos nós venhamos a nos converter e clamar, se rasgar, né? Assim como Nínive fez, né? Em se rasgar diante de Deus e pedir perdão e misericórdia, porque só Ele pode nos trazer a misericórdia divina. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de cada um, é um alerta. E voltando rapidinho, em relação quando eu estava lavando a louça, que eu tenho TDAH, irmãos, eu estava lavando a louça e o Senhor trouxe ao meu coração e eu achei que era coisa da minha cabeça. E o Senhor falava que muitas casas, aquelas vespinhas, aquelas larvinhas dentro do pote iria aparecer. E ele falava no meu coração isso. E aí, e em plantações também. E aí eu falei, ai meu Deus, deve ser coisa da minha cabeça, né? Quem me conhece sabe que eu tenho essas coisas, deve ser coisa da minha cabeça. Só que aí, passado-se essa semana, eu falei com a pastora Débora, que eu tenho amizade, como eu disse. E aí eu, por cima, porque eu sempre comento as coisas que Deus me mostra. E aí ela falou assim, missionária, na minha casa apareceu. Eu falei, mentira. Ela falou, apareceu, e o pote estava extremamente vedado, não tinha como aparecer. Eu falei, ai meu Deus. Então, irmão, se caso na sua casa também tá aparecendo essas vespinhas, essas larvinhas, irmãos, em nome de Jesus, é um alerta do Senhor. Aí muitos vão aqui comentar, para de ter essa questão de conspiração, só porque não teve uma vedação boa, enfim. Mas é um alerta, nossos celeiros estão sendo atacados. E não é questão demoníaca, é um alerta pra gente se preparar, tá? Nas garrafas PETs, ela não tem como ter acesso, pode ser alguma abertura que ficou, pode, mas ela vai adentrar aí aos seus mantimentos e acabar estragando, amém? Então, irmãos, está acontecendo, comenta aqui embaixo também, para que outras pessoas também fiquem alerta em o que está acontecendo, né? Nas alertas que Deus tem levantado seus profetas, a palavra diz que nos últimos dias, né, muitos teriam visões, né? Então, é um alerta de Deus. E eu já deveria ter feito isso há muito tempo, quando Deus mostrou, mas eu fui covarde. Mas hoje eu estou deixando a covardia, porque a Bíblia diz que os tímidos e os covardes não entrarão no reino de Deus, né? Então, eu tô tomando uma postura diferente daqui para frente. E, irmãos, que Deus abençoe a vossa vida, que eu puder te ajudar, né? Que nós sejamos uma unidade, que a igreja do Brasil evangélica, católica, aqueles que creem que Jesus, né, é o Salvador das nossas vidas. Irmãos, é tempo da gente se unir, irmãos. É tempo da gente se unir, vamos parar com divisão. Vamos fazer o ID do Evangelho de Jesus, vamos
pegar firme, porque a Bíblia diz que o único intermediador é Jesus Cristo. Então vamos se apegar a Jesus, irmãos, ainda é tempo, tem muitas pessoas perecendo e a gente vai precisar um do outro. Então é sobre isso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que 2025, né, Deus venha trazer cada dia nós mais próximo a Ele e que a gente venha se arrepender dos nossos maus caminhos, porque eu creio que se a gente se arrepender e clamar o nome do Senhor, Ele vai ter misericórdia, né? Em nome de Jesus, eu espero isso de Deus. Enfim, mas Deus abençoe a vida de cada um e em nome de Jesus que vocês fiquem bem. Mas isso é um alerta que eu precisava dar. Deus abençoe.